Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática. E nessa aula vamos estudar a primeira unidade padronizada de volume. Vamos falar a respeito do centímetro cúbico. Vem comigo, vamos aprender. Pessoal, então vamos ver a definição de centímetro cúbico, né? Olha só, o centímetro cúbico é... O que é o centímetro cúbico? É uma unidade de medida. Então o centímetro cúbico é uma unidade de medida. O que será que ele mede? Que corresponde ao espaço ocupado por um cubo, com arestas de 1 centímetro. Se ele mede o espaço ocupado, então ele mede o volume? Exatamente, né? Então, centímetro cúbico é uma unidade de medida de volume, certo? E nós falamos que o centímetro cúbico é uma unidade de medida de volume padronizada. Por quê? Porque a gente vai sempre trabalhar com um cubo com arestas de 1 centímetro de comprimento. Então, mais uma vez, o que é o centímetro cúbico? O centímetro cúbico é uma unidade de medida que corresponde ao espaço ocupado por um cubo com arestas de 1 centímetro de comprimento. Bom, nós indicamos 1 centímetro cúbico dessa maneira aqui, ó. 1, né, a forma simbólica de representar o centímetro, né, a letra C e a letra M, e esse 3zinho aqui em cima que indica cúbico, tá? Por que a gente usa o 3? Porque quando a gente fala em volume, a gente está falando de 3 dimensões: comprimento, largura e altura, tá? Por isso que a gente utiliza esse 3zinho aqui em cima. Então aqui a gente tem um esquema, né? Uma imagem simbólica, tá? As medidas não são reais, só uma imagem simbólica mostrando o que é um centímetro cúbico. É um cubo, tá? Um cubo onde todas as arestas desse cubo têm 1 centímetro. Então isso é um centímetro cúbico. Lembra que na aula passada a gente trabalhou o centímetro quadrado, né? Na semana passada nós falamos do centímetro quadrado, que correspondia a uma unidade de medida de área, de superfície, né? E estava relacionada com um quadradinho, onde os lados tinham 1 centímetro. E a gente usava como símbolo 1cm2. Porque quando se trabalha com quadrado, a gente tem 2 dimensões, comprimento e largura. Quando a gente trabalha com cubos, como é o caso agora, nós temos 3 dimensões: o comprimento, a largura e também a altura, tá? Por isso que a gente usa esse 3i. Cuidado para não confundir, as ideias são parecidas, tá? Mas a gente trabalha com uma dimensão a mais quando falamos de volume. Deu para entender o que é o centímetro cúbico? Que bom. Vamos ver alguns exemplos aí. Olha só esse exercício, né? Muito parecido com os exercícios que a gente fez na aula passada. Nós temos um empilhamento aqui, nós queremos saber o espaço ocupado por esse empilhamento, o volume desse empilhamento, certo? Só que com uma pequena diferença. Presta atenção na nossa unidade de medida. Qual é a nossa unidade de medida? Bom, a nossa unidade de medida está sendo considerado um cubinho com todas as arestas medindo 1 centímetro. Se eu tenho um cubo onde todas as arestas têm 1 centímetro, então eu tenho um centímetro cúbico, né? Então a nossa unidade de medida é o centímetro cúbico. É um cubo com arestas de 1 centímetro. Professor, então é a mesma coisa, só que agora a gente está trabalhando com uma unidade de medida que é padronizada. Exatamente isso. Tá? Então o volume desse empilhamento vai ser a quantidade de cubinhos que a gente tem aqui. Bom, vamos contar aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nessa primeira camada, eu tenho 6 cubinhos. Na camada de baixo, eu vou ter mais 6, concordam? Então, tem 6 cubinhos na camada de cima, 6 cubinhos na camada de baixo. Todo mundo percebe que aqui tem 2 camadas, né? Uma camada, que seria essa daqui, ó, que eu peguei de roxo. E teria uma outra camada aqui embaixo, que eu vou pegar de laranja. Então, são 2 camadas, cada camada aí com 6 cubinhos, então a gente tem um total de 12 cubinhos. Como cada cubinho aí corresponde a 1 centímetro cúbico, então a gente tem um volume de 12 centímetros cúbicos. Bem tranquilo, bem de boa, né?
Agora eu vou colocar um outro exercício na sua tela. Presta atenção aí, leia com atenção, pause o vídeo se for preciso, né? E tente respondê-lo. E aí, turminha, conseguiram fazer a questão que o professor propôs? Né? Vocês puderam ver aí que tem um empilhamento e está dizendo que esse empilhamento é feito por cubinhos que tem 1 centímetro de aresta, né? Então, mais uma vez, se a gente está falando de um cubinho que tem 1 centímetro de aresta, então a nossa unidade de medida corresponde ao centímetro cúbico, certo? Agora é só contar quantos cubinhos tem aí. Eu contei na camada de cima ali, eu contei 15 cubinhos, apenas na camada de cima. E se eu não estiver enganado, são 4 camadas que nós temos aí. Exatamente, eu fui ali conferir no meu notebook. Então a gente tem 4 camadas com 15 cubinhos. Se eu sei como 4 vezes 15, né? Vamos montar a conta aqui, ó. 4 vezes 15 dá 60. 4 vezes 5 é 20, deixa o 0 sobe 2, 4 vezes 1 é 4, mais 2, 6, 60. Como 4 vezes 15 é igual a 60, a gente pode dizer que o volume é de 60 centímetros cúbicos. Se eu não estiver enganado, é a alternativa A. Certo? Pessoal, então é isso, né? Essa foi a nossa segunda aula da semana. Pessoal, chegamos aí então ao final de mais uma aula. Aprendemos hoje a respeito do centímetro cúbico. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, tá? Se inscreva no canal do professor, deixe o seu joinha e um comentário bem legal. Um grande beijo e até a próxima aula.